Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, professora de matemática e vim falar mais um pouco com vocês sobre os números racionais. Hoje nós vamos falar sobre os números racionais, relembrando que eles podem ser representados numa reta numérica. Com isso fica mais fácil da gente fazer comparações entre os números, identificar a ordem em que eles aparecem, tudo isso usando apenas uma reta. Então vejam aqui a representação na reta numérica. A reta numérica a gente já estava acostumado a ver que ela começa no zero e vai marcando os inteiros, o 1, o 2, o 3, o 4, com uma setinha aqui do lado direito indicando que ela está sempre crescendo. Aqui na nossa representação só coube até o 4, mas a gente pode colocar quantos números a gente quiser desde que seguindo a ordem. Para representar os números decimais, a gente vai fazer divisões na parte inteira. Então vejam que o espacinho entre o 0 e o 1 aqui foi dividido em 10 partes. Vamos relembrar, quando você divide o inteiro em 10 partes, o que você consegue? Um décimo. Então aqui cada um dos intervalos entre os números inteiros está dividido em décimos. Aqui, ó, nós temos a representação, essa seta está indicando a posição do número 1,4 ou 1 inteiro e 4 décimos. Então, até aqui a gente tem um inteiro e a gente conta mais 4 tracinhos para chegar até no 1 inteiro e 4 décimos. Aqui embaixo nós temos outras representações. A gente tem a representação do 1 décimo, que é o 0,1, é o primeiro tracinho logo depois do zero. E a gente tem aqui o 0,25. Eu precisaria ter pegado cada um dos décimos e dividir com tracinhos menores ainda em 10 partes para ter os centésimos. Mas a gente pode fazer uma estimativa da posição do 25 centésimos. Ele está entre 2 décimos e 3 décimos. Então eu coloquei ele mais ou menos ali no meio. E esse outro número aqui, que é 0,999, ele está quase no 1 inteiro, porque ele tem 9 décimos, 9 centésimos e 9 milésimos. Então, aproximadamente, a posição da seta que indica esse número é bem perto do 1. Notem que tudo que está entre o 0 e o 1 tem a parte inteira igual a 0, 0,1, 0,25 e 0,999. Quando passa do 1 para o 2, a parte inteira é 1, alguma coisa. Tá? A gente pode fazer alguns exercícios agora para ver se a gente entendeu bem. O Lucas comprou gibis novos e usados de diferentes preços. Os valores que ele pagou por gibi são, então ele pegou gibis de preços diferentes. Um que custou 90 centavos, um que custou R$1,49, outro que custou R$2,50 e outro que custou R$3,75. Vejam, os números decimais servem para representar inteiros e décimos e centésimos de qualquer coisa, inclusive do dinheiro. Aqui, quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente tem o símbolo de real na frente, automaticamente a gente pensa, a parte inteira é o real, R$1, uma moeda de R$1, tá? Ou aqui, uma nota de R$2. E a parte que são os centavos, são os centésimos, os décimos, são os centavos do dinheiro. Podemos representar também na reta os valores em dinheiro. Se a gente pensar que na reta numérica, cada marca aqui está representando reais inteiros, a parte que representa centavos vai estar representada entre eles. Então, o gibi que custou 90 centavos, ele é um pouco menor do que R$1. E aí, onde que a gente vai representar os outros? Então, vou desenhar aqui uma reta para a gente representar o resto. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a gente já viu
que 90 centavos é aqui, mais ou menos aqui. E 1,49. 1,49 é quase R$1,50. Então, ele vai estar aqui mais ou menos no meio, entre o 1 e o 2, tá? 1,49. Ele está, lembram do que eu falei? Quando está entre o 1 e o 2, a parte inteira é 1. E o 2,50? Como a parte inteira é ele está para lá do 2. E ele também está mais ou menos no meio, está exatamente no meio, na verdade. Porque 50 centavos é a metade de 1 inteiro. Por último, 3,75. 3,75, se fosse 3,50, estaria aqui. 3,75 está mais para cá. Então, 3,75. Notem que cada gibi que ele comprou, o preço ficou marcado em um dos intervalos aqui da nossa reta. Compare as retas numéricas a seguir, indique em cada uma delas os valores correspondentes aos preços dos gibis que Lucas comprou. Vejam que numa reta numérica, a gente tem as divisões dos inteiros e tem só no meio aqui a representação do que seria 50 centavos, tá? Nessa reta aqui, além de ter os 50 centavos, a gente tem a metade entre 0 e 50 centavos, que é 25 centavos. Então, aqui é 25, 50, 75. 25, 50, 75. 25, 50, 75. E assim por diante. E no daqui de baixo, toda a reta está dividida em décimos, tá? Tem 10 marquinhas entre cada inteiro. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que se a gente marcar os valores dos gibis que ele comprou, a posição na reta vai mudar? O que estava lá perto do 4 vai mudar para perto do 1? Não. Vão continuar todos nas mesmas posições. A diferença entre essas retas é que fica mais fácil eu acertar mais certinho, com mais precisão, a localização de cada número. Ali que eu não fiz as divisões, foi mais difícil. Aqui fica mais fácil. Mas se eu comparar as divisões, a posição vai ser a mesma. Então, o 90, que aqui nessa reta, eu não sabia, eu coloquei mais ou menos aqui. Aqui eu tenho certeza, porque é o último risquinho antes do 1. E o 1,49, que está perto do 1,50, com certeza aqui é mais fácil de marcar do que aqui. Aqui embaixo eu tenho maior precisão, mas a posição continua sendo a mesma. Então, eu vou colocar aqui as divisões da segunda, que estão divididos cada um em 4 partes. Vejam que o meu 90 não ficou numa posição boa, não. E depois, com o vermelhinho aqui, eu vou marcar os décimos. Mas a posição dos números não muda. Exercício número 2 é o contrário, ó. Descubra quais são os números decimais que estão indicados na reta numérica a seguir. Então, veja que aqui agora eu tenho que descobrir que número é esse que está marcado com essa marquinha azul, tá? Como eu estou notando que entre o 0 e 1 tem 10 divisões e essa primeira marca está entre a 8ª e a 9ª, eu posso dizer com certeza que essa primeira representa 0,85. Porque está entre o 8 e o 9 aqui. E aqui para o outro lado, ele já passou do 1. Opa, eu sei que é 1, alguma coisa. Como já passou do primeiro, está entre o primeiro e o segundo risquinho, é 1,15. Aqui o próximo está entre o 2 e o 3.
E ele está mais ou menos na mesma posição em relação ao 3 que esse aqui está em relação a 1. Falta um risquinho e meio para chegar no 3. Então, aqui é 2,85. E aqui o último, eu tenho 1, 2, ele está entre o 4 e o 5. Como ele está depois do 3, eu já sei que começa no 3, está depois do 4, mas antes do 5. Está na metade entre o 4 e o 5, então é 3,45. Essas são as posições dos 4 números do exercício 2. E aqui a gente tem mais um exercício de descobrir qual é o número que está representado. O número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é, vejam, eu posso eliminar aqui a resposta A e a resposta B porque elas começam com 0. E eu já sei que se está para lá do 2, está entre o 2 e o 3, tem que começar com 2, tá? E está dividido em décimos. Então, é 2 e 3 décimos, que é a letra C. A letra D é parecida, mas ela fala em centésimo. Centésimo é uma parte muito pequenininha. Estaria mais próximo do 2. Então, a resposta ali é 2,3, que é a letra C. Assim, a gente fez alguns exercícios de representação na reta numérica. E com isso, a gente encerra essa aula e quem sabe a gente se vê logo. Um abraço!